Canal Pretos FC no YouTube para falar de um balanço do que aconteceu na Libertadores e na Copa Sul-Americana de terça a quinta, pegando os brasileiros envolvidos. Então vamos lá, primeiro, começando pela terça-feira, Palmeiras sobrando, comentei o jogo na Rádio Bandeirantes, 5-0 no Independente Petroleiro, mais um banho de bola, com Abel Ferreira escalando força máxima para que o Palmeiras já tenha confirmado a sua classificação, 12 pontos, e agora possa fazer 2 jogos em casa sem nenhum problema. E acho que vai chegar a 18 pontos, que vai receber Emelec e Tátira e vai fazer 18 pontos, vai ser a melhor campanha da primeira fase. Parabéns ao Palmeiras. Ah, mas pegou um grupo fraco, mas passou por cima com qualquer time, com time A, B ou C. Então é isso que tem que fazer o Abel Ferreira, tendo o elenco na mão. Grande campanha do Palmeiras, melhor campanha da primeira fase da Libertadores da América. Tivemos também a derrota do Atlético Paranaense para o Strongest 5-0, que determinou a queda do Fábio Carille e a chegada já do Filipão. O Atlético não tem time para ficar lutando por uma Sul-Americana. Eu achei que o Atlético já ia ter uns 10 pontos aí, tem 4. E está numa situação difícil, atrás do Strongest, né, uma situação dura. E também atrás do Caracas. Então, daqui a pouco o Furacão pode cair fora. Tem 2 jogos em casa agora. Está atrás do Libertad e do Strongest, na realidade. Tem 2 jogos em casa para tentar fazer 6 pontos e com 10 eu acredito que se classifique. Mas entrou numa queda técnica e numa crise institucional que ninguém entendeu, culminando com a demissão do Fábio Carille, que para mim foi um absurdo. Será que o Filipão vai dar jeito a curto prazo? Cuidado, hein, Atlético? Muitas contratações, mau início no Campeonato Brasileiro, perda do Campeonato Paranaense, um time que só faz uma grande pré-temporada, mas fisicamente está se arrastando. Bem estranho esse início do Atlético Paranaense, mas ainda dá para se classificar na Libertadores, tem 2 jogos em casa. O América perdeu para o Galo 2-1, o Galo, franco favorito a ficar em primeiro no grupo, apesar de ter empatado alguns jogos, e o América praticamente eliminado, ainda sonha com uma vaga na Copa Sul-Americana se ficar em terceiro no grupo. Então o América tem que priorizar mesmo a Série A do Brasileiro. É difícil você disputar 4 competições ao mesmo tempo. E o Galo segue com seu favoritismo. Ainda tivemos a vitória do Ceará sobre o Laguaira, grande campanha do Dorival Júnior na Copa Sul-Americana. A decisão do grupo vai ficar entre Ceará e Independiente no jogo da Argentina, quando os dois se enfrentam na última rodada, e aí o Ceará vai chegar a Buenos Aires, a Avejaneda, com 3 pontos de vantagem, eu acredito. Então o Ceará tem grande chance de passar para as oitavas da Copa Sul-Americana. E o Cuiabá perdeu mais uma, o Cuiabá está praticamente eliminado. Tem que priorizar mesmo a Série A no Brasileiro. Pegou um grupo chato com o Melgar do Peru, que é a surpresa, e o Racing da Argentina, que é o favorito. Aí tivemos depois, na quarta-feira, o empate do Deportivo Cali contra o Corinthians 0-0. Também comentei esse jogo na Rádio Bandeirantes. Acho que o Corinthians poderia ter ganho, apesar do Cali ter tido um bom início de segundo tempo, com um pênalti batido pelo Theo Gutierrez para a grande defesa do Cássio. O Cássio foi um dos destaques do jogo e foi escolhido por nós, inclusive, o melhor em campo. Mas o Corinthians também teve a oportunidade de vencer. Teve o pênalti a favor que o Fábio Santos bateu para fora. Impressionante. O Fábio Santos bateu 21 pênaltis pelo Corinthians e só errou 2. Esse foi o segundo. Então era jogo que o Corinthians poderia ter vencido. Tanto que o Vitor Pereira, disse ao final do jogo que o Corinthians perdeu 2 pontos, ao invés de ter ganho 1. E eu concordo. Mas a matemática do Corinthians agora é simples, porque mesmo que o Corinthians perca na Argentina para o Boca Juniors, que eu acho que não vai perder, o Corinthians derrotando o Always Red aqui em São Paulo estará classificado em primeiro ou em segundo. Aí bem provável em segundo, se perder na Argentina e ganhar dos bolivianos. Mas estará classificado. Então com 10 pontos o Corinthians estará classificado, porque Boca e Cali terão que se enfrentar na última rodada. Então ficou bom para o Corinthians, apesar de ter perdido 2 pontos, nessa analogia, ficou bom porque o Corinthians só precisa ganhar dos bolivianos. O Boca conseguiu ganhar do Always lá em La Paz, e o Corinthians, derrotando os bolivianos aqui na Neoquímica Arena, estará classificado para as oitavas de final. Claro que se você ficar em segundo, você corre o risco de pegar River Plate, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo nas oitavas de final. É um risco que você pode, até o Estudiantes La Plata, que faz uma grande campanha. Riscos que você pode correr. Aí tivemos também, na quarta-feira, o Atlético Goianiense batendo o Defensa e Justiça por 3-2. Grande campanha do Atlético,
que vai decidir a parada contra a LDU de Quito, lá em Quito. Mas eu acredito que o Atlético possa ficar com a primeira vaga do grupo. E o Fluminense ganhou do Júnior de Barranquilla 2-1 e ainda está vivo, mesmo que o União Santa Fé tenha vencido. O Fluminense vai ter que jogar em Santa Fé agora com o União. É o jogo decisivo da chave para que o Flu ainda tenha chances de passar para a próxima fase da Sul-Americana. No grupo do Flamengo, o Flamengo empatou com o Tadieres 2-2. Agora o Flamengo não tem 100% de aproveitamento, mas segue normal em primeiro e deve passar em primeiro no seu grupo. O jogo foi razoável. O sistema defensivo do Flamengo pode ser mais ajustado pelo técnico Paulo Souza, que ficou indignado aí pela declaração do Jorge Jesus de que gostaria de voltar ao Flamengo e que espera até o dia 20 de maio para que isso poderia se resolver, se a diretoria do Flamengo tivesse vontade de alguma coisa. Óbvio que todo mundo já desmentiu isso no Flamengo, mas essa declaração foi bem antiética do Jorge Jesus, inclusive contra profissionais, os próprios treinadores, né? Por exemplo, o Paulo Souza, que é português também, e aí o Jorge Jesus conhece ele, dá uma declaração dessas contra o seu colega de trabalho. Bem complicada essa declaração péssima do Jorge Jesus. O Flamengo é muito maior do que o Jorge Jesus, que qualquer outro treinador. Aí tivemos, o Flamengo vai passar em primeiro. Aí tivemos, na quinta-feira, Fortaleza e River Plate, um jogaço, 1-1, goleiro Armani do River foi o melhor em campo, foi um jogaço. Fortaleza ficou numa situação chata ainda, porque o Alianza e o Colo-Colo empataram em 1-1. Eu comentei esse jogo no Facebook Watch da Comebol. E agora o que acontece? Fortaleza tem ganhado a Alianza em Lima e torcer para o River derrotar o Colo-Colo ou empatar com o Colo-Colo. O River não pode perder para o Colo-Colo na Argentina. Aí na última rodada, Fortaleza e Colo-Colo se enfrentam em Santiago e o Fortaleza terá que ganhar dos chilenos para passar a próxima fase. Essa é a matemática. O Fortaleza tem que ganhar os 2 jogos e torce para que o Colo-Colo não derrote o River Plate na Argentina. Situação complicada. Me parece aqui que, mesmo gostando do Fortaleza, o Fortaleza provavelmente vai ficar com o 3º lugar, indo para a Copa Sul-Americana. O Red Bull Bragantino empatou com o Vélez Sarsfield 1-1. O Estudiantes está praticamente classificado como primeiro do grupo. E aí o Bragantino vai lutar com o Vélez e Nacional do Uruguai, mais contra o Nacional, eu acredito, pela 2ª vaga do grupo. Um grupo muito difícil, onde o Red Bull Bragantino está saindo razoavelmente bem. Poderia ter ganho do Vélez, mas ficou no empate em 1-1. Na Copa Sul-Americana, Guairenha e Inter 1-1. Um Internacional impressionante contra um time de bairro de Assunção. Fez 2 pontos. 1-1 em Porto Alegre, 1-1 em Assunção. Grupo fácil do Inter e o Inter atrapalhado. O grupo está bem parelho, ainda vai ser decidido nos 2 jogos finais. A vantagem é que o Inter joga as 2 em Porto Alegre. Já não sei mais se é vantagem. Tanto contra o Medellín, o Independente Medellín, quanto contra o 9 de outubro do Paraguai. Eu comentei Everton e São Paulo 0-0. São Paulo com time reserva. Jogo horroroso, jogo sofrível. O Everton deveria ter ganho. São Paulo conseguiu 1 ponto. O São Paulo está praticamente com a liderança do grupo confirmada. Joga 2 partidas no Morumbi agora contra o Wilstermann e contra o Ayacucho. São Paulo tem 10 pontos e vai classificar em primeiro. Mas o jogo foi sofrível. E o Santos aí com as reservas. Santos, o time que mais se regenera no mundo. Impressionante. Que espetáculo o Santos. Com as reservas, mesmo sendo dominado pela Universidade Católica do Equador, venceu por 1-0 o gol do menino Juan. Mais um garoto revelado na base do Santos. E o Santos ainda segue vivo para passar para a próxima fase. Vai decidir tudo com os 2 jogos em casa, contra a Banfield e contra a União La Calera, que lidera o grupo com 8 pontos contra 7 do Santos. Se o Santos passar na Sul-Americana, ótimo. Mas se não passar também, não é nada desesperador. O Santos tem que priorizar a permanência na Série A e a tentativa de passar pelo Curitiba na Copa do Brasil, que não será fácil com a desvantagem de 1-0 na Vila Belmiro. É isso. Um grande abraço. Sempre um prazer imenso contar com o apoio e a audiência de todos vocês. Saúde e até a próxima.